A paz do Senhor, em nome de Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos estar abordando, então... Vamos orar? Glória a Deus, vamos orar. A oração é algo muito bom. A oração é uma declaração com a tua boca. E é importante você falar com voz alta as tuas orações em alguns casos. Tem casos que não. É bom você falar em voz baixa só entre você e Deus, porque é algo pessoal e particular entre você e Deus. Mas existem orações que você deve abrir bem a tua boca, que é para os demônios saberem de quem você é. Você tem que abrir bem, deixar os demônios terem certeza do que você realmente está declarando para eles, que você quer o domínio do reino de Deus na tua vida e que você quer que esses demônios batam retirada da tua vida. Você está entendendo? Então você tem que abrir bem a tua boca, declarar nos quatro cantos da face da terra aí, para que eles ouçam e saibam que você é do Senhor, do teu Criador. Senhor nosso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, nós estamos agora num jejum, Êxodo 12, de 40 dias. Nós já chegamos aqui numa fase crucial para Moisés e Arão, meu Pai. Uma frase maravilhosa, onde o Senhor realiza o desfecho dessa história com Moisés e com Arão. E o Senhor agora vai passar a tratar com o povo, em nome de Jesus. O Senhor realiza aqui um desfecho com Moisés, com Arão, com o povo de Israel, referente ao Egito e o povo do Egito, Faraó e o povo do Egito. E agora, a partir de hoje, o Senhor começará um tratamento, um relacionamento com Moisés, Arão, os líderes e o povo de Israel, em nome de Jesus. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, coloca em nosso coração essas palavras que nós lemos até aqui, que nós meditamos até aqui, para que a gente possa aprender coisas que nós não devemos praticar, assim como o Faraó praticou, o povo do Egito praticou, Moisés, Arão e o povo de Deus praticou, e também a aprender coisas que nós devemos praticar, em nome de Jesus, para que nós possamos, meu Pai, diminuir o tempo para chegar até a promessa, não cometendo os mesmos erros e não praticando as mesmas coisas que eles praticaram. Em nome santo de Jesus, meu Pai, nós queremos ter em nosso coração, meu Pai, tudo aquilo que foi falado aqui, bem escrito, bem gravado, pois foi um momento crucial, onde o Senhor abriu aqui as portas para o povo de Israel viverem uma vida muito melhor do que eles estavam vivendo. Eles estavam acostumados, eles estavam conformados em serem escravos de um homem, de um faraó, de um povo. Eles estavam acostumados a viver debaixo de escravidão. E o Senhor, meu Pai, estava convidando eles para serem donos do seu próprio negócio, donos das suas próprias coisas, terem as suas próprias casas, a sua própria terra, terem todas as coisas que realmente o Senhor tinha para a vida deles, saírem de um jugo de escravidão onde trabalhavam para as pessoas e passar a ser donos dos seus próprios negócios e terem a sua própria renda, a sua própria vida, terem uma vida de liberdade com o Senhor, livre das malignidades que o mundo vivia, mas que para isso eles fossem fiéis a Ti, mas que para isso eles fossem fiéis à adoração a Ti, mas que para isso eles colocassem o Senhor em primeiro lugar na frente, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, nós queremos entrar nessa terra, nós queremos entrar nesse lugar de descanso, onde nós podemos ter a Tua provisão, onde nós podemos ter o Teu suprimento, onde nós podemos ter a Tua direção, onde nós podemos, meu Pai, estar acima daqueles que querem governar sobre nós. Em nome de Jesus, nós não queremos ser subjugados, meu Pai, em nossa vida financeira, em nossa vida sentimental, em nossa vida familiar, em nossa vida ministerial. Nós não queremos ser subjugados, Senhor, mas nós queremos estar acima de principados, potestades, dominadores e autoridades do ar. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento para administrar as coisas que o Senhor coloca em nossas mãos. Nós queremos, meu Pai, viver em abundância, meu Pai, em abundância, não a abundância que o mundo prega, meu Pai, onde eles pregam que ter dinheiro é ser abundante, que ter alguma coisa é ser abundante. Não, a nossa abundância, meu Pai, ela vai além disso. Não basta ter as coisas. Nós queremos ter o Senhor como nosso protetor. Nós queremos ter o Senhor como nosso abençoador. Nós queremos ter o Senhor
que realmente nos lapida, nos santifica, nos limpa, trata o nosso coração e a nossa mente, meu Pai. Porque nós sabemos que se assim nós desejarmos, se assim nós nos posicionarmos, para que o Senhor seja o Rei sobre nós, para que o Senhor governe sobre nós, para que o Teu reino seja sobre a nossa vida e o Senhor governe sobre nós, se nós tivermos esse desejo e não mudarmos, meu Pai, no meio do caminho, o Senhor não só nos introduzirá na terra, não só nos colocará para que nós vivamos tudo que o Senhor tem para nós, mas também nós vamos permanecer em tudo que o Senhor nos dá, que é o mais importante. Nós vemos tantas pessoas, meu Pai, que te buscam, que vão atrás do Senhor para ter coisas, para conseguir coisas, mas depois se tornam infiéis, depois não permanecem fiéis ao teu reino e acabam perdendo tudo e sendo inclusive atormentadas por espíritos imundos e demônios. Meu Pai, nós não queremos esse tipo de reino, nós não queremos esse tipo de governo, meu Pai. Nós não queremos entrar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e tomar posse daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e transformar isso em maldição para as nossas vidas. Porque existem inimigos, existem demônios, existem espíritos imundos que, quando foram tirados da nossa vida, eles estão de olhos esperando alguma atitude nossa para voltarem não só com um, mas com mais 7 demônios para nos atormentar. E nós não queremos isso para a nossa vida, Senhor. Nós queremos ser íntegros ao Senhor, nós queremos ser fiéis ao Senhor. Nós queremos, meu Pai, escapar daquilo que o Senhor está para fazer com aqueles que são teus inimigos, com aqueles que não te adoram, com aqueles que não te buscam. Meu Pai, nós queremos escapar da tua mão poderosa que está para agir na vida das pessoas nesta terra. Sim, meu Pai, empresários que acham que são donos da terra, empresário que acha que são donos dos seus empregados, que fazem o que bem querem, são corruptos, são ladrões, são mentirosos, enganadores, que tiram da vida das pessoas, dos seus empregados, que subtrai da vida daqueles que realmente, meu Pai, ou precisam do seu sustento. Meu Pai, nós não queremos ser como esses empresários, meu Pai. Nós não queremos ser como os políticos, Senhor, que em nome de Jesus assumem cargos, ganham dinheiro para assumir esses cargos, mas mesmo assim não se contentam, precisam roubar, precisam ser corruptos, precisam tirar as coisas dos outros, precisam destruir, criam leis para destruir as famílias, criam leis para tirar o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, meu Pai, da vida das pessoas e do povo, para que eles possam ter o domínio e possam ter o controle, subjugar o povo e colocar eles debaixo de maldição. Sim, meu Pai, nós não queremos ser como esses corruptos, políticos corruptos, esses empresários corruptos, essas pessoas corruptas, meu Pai, que ganham dinheiro às custas da maldição das pessoas, ganham dinheiro com drogas na vida das pessoas, ganham dinheiro com a prostituição na vida das pessoas, ganham dinheiro com vícios na vida das pessoas. Meu Pai, em nome de Jesus, nós desmascaramos esses corruptos e nós declaramos que em nome de Jesus, que eles caiam por terra, que eles sejam desmascarados, sejam reveladas todas as atitudes que eles estão tomando fora da Tua presença, que eles estão tomando fora da Tua direção, que eles estão agindo contra a tua vontade, Senhor. Levanta, meu Pai, ó servos teus, levanta uma igreja poderosa para destronar esses demônios, para destronar esses espíritos imundos desses ambientes, Senhor. Ó, meu Pai, desses malditos que introduzem na cultura, meu Pai, coisas que são malignas para as famílias, para as crianças, para os pais e para as mães, com o único desejo, meu Pai, de roubar, de destruir as famílias, de destronar, meu Pai, o teu reino e o teu governo. Meu Pai, o seu reino é eterno, o seu reino é eterno. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a estabelecer leis nessa terra através dos políticos, a estabelecer empresas nessa terra através de empresas saudáveis, empresas que realmente, meu Pai, valorizam a vida das pessoas. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, empresários que valorizam a vida das pessoas, políticos que valorizam a vida do povo, meu Pai. Em nome de Jesus, e que glorifiquem o teu santo nome, e que façam o teu reino avançar neste país. Nós queremos, meu Pai, essa autoridade para travar as nossas guerras contra esses espíritos imundos,
contra esses demônios, contra Satanás que está iludindo essas pessoas, e para resgatá-las para o Senhor, e para que elas possam ser transformadas e ser convertidas para o Senhor. E aquelas que resistirem, que forem contra o Senhor, que tentarem impedir, meu Pai, que o Senhor possa agir com justiça e juízo, que o Senhor possa agir com juízo sobre a vida dessas pessoas. Meu Pai, nós estamos diante da Tua presença para que a Tua vontade seja feita na terra, assim como foi feita nos céus, pois esta é a oração do Pai Nosso. Por isso nós te pedimos, nos livra do mal e nos coloca diante da Tua presença. Nós convidamos o Teu Santo Espírito para que esteja conosco a todo dia. E em nome de Jesus, nós declaramos que toda essa região aqui, meu Pai, possa te conhecer. Prepara, meu Pai, prepara situações para que eles possam te conhecer. Envia, meu Pai, aqueles que hão de ser enviados. Evangeliza, meu Pai, esse povo. Usa, se for da tua vontade, a mim, para evangelizar as pessoas aqui neste bairro. Oh, meu Pai, mas se não for da tua vontade, levanta outras pessoas para que evangelizem as pessoas que estão aqui neste bairro. Meu Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que ouvirem esta palavra pela internet possam ter um encontro com o Senhor, possam ser libertos, possam ser sarados, possam ter suas vidas, meu Pai, transformadas pelo Teu Espírito Santo e venham te adorar e te buscar. Ainda aqueles que não ouvirem, eu declaro pela fé que eles possam ser visitados pelo Teu Santo Espírito, porque a Tua palavra não depende que as pessoas ouçam humanamente com ouvidos humanos, mas a Tua palavra precisa que as pessoas ouçam no seu espírito. Por isso eu dou ordem, assim como o Senhor diz na palavra de Ezequiel, eu dou ordem, meu Pai, aos ossos secos, que entre o Teu Espírito Santo e transforme a vida dessas pessoas, que eles possam ser revividos, que eles possam vir te adorar, aqueles que se afastaram da Tua casa, aqueles que se afastaram da Tua presença, aqueles que se afastaram da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Nós declaramos como igreja Tua, meu Pai, que o Teu Espírito Santo entre na vida dessas pessoas e elas sejam retornadas, meu Pai, elas sejam trazidas de volta para a Tua adoração e que toda voz mentirosa, todo espírito de engano, sofisma, principados, potestades, dominadores, autoridades do ar, sejam agora tiradas da vida deles e eles venham te buscar, venham te adorar. É na autoridade do Teu santo nome, Jesus, que eu declaro isso. E pela fé que eu profetizo isso em o nome santo de Jesus. E aqueles, meu Pai, que estão, meu Pai, na liderança, nas igrejas, aqueles que estão debaixo dos ministérios, meu Pai, tira do coração deles, meu Pai, a corrupção, tira do coração deles toda a mentira do inferno, que diz que eles têm que carregar o peso da igreja sozinho, que eles têm que fazer tudo pelo povo sozinho, e que o povo não precisa buscar a Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, cuida deles, ajuda eles, meu Pai. Tira da vida deles esse pensamento maligno, demoníaco, meu Pai. Em nome de Jesus, de que ter uma igreja que só dá dízimo e oferta, e que o ministério cresce nesse sentido de dízimo e oferta, que isso é o suficiente. Meu Pai, põe no coração deles a certeza de que é preciso que o povo também cresça espiritualmente, que o povo te busque, que o povo te conheça, que o povo tenha encontro com o Senhor e a manifestação do Teu Santo Espírito. Eu profetizo agora que esse espírito de engano saia do coração da Tua igreja, meu Pai, daqueles que te adoram em verdade e em espírito, aqueles que realmente te adoram em verdade e espírito. Meu Pai, põe estratégias no coração deles e na mente deles, para que eles possam colocar esse povo que estão ao lado deles como um exército levantado para te adorar e te servir, cheio da tua autoridade e do teu Santo Espírito. Que em nome de Jesus, meu Pai, este povo que frequenta a tua igreja, que frequenta o ministério onde o Senhor é levado a sério, que essas pessoas, meu Pai, se encham da tua autoridade e sejam usadas diariamente em todo lugar que elas forem. Eu declaro em nome de Jesus que uma igreja santa, sarada, limpa, vai ser levantada aqui, está sendo levantada aqui neste país, meu Pai. Em nome de Jesus, toda divisão, toda mentira do inferno seja arrancada agora. E que em nome de Jesus nós possamos ser uma nação santa, uma nação que te busca, uma nação que te coloca em primeiro lugar na nossa vida. Nós vamos impactar o Brasil, meu Pai. Nós vamos expulsar esses demônios e espíritos imundos que agem no Brasil. Eles que vão embora daqui. Eles que vão embora daqui. Esses espíritos imundos que querem distorcer as coisas de Deus.
nós declaramos agora vão sair. Eles não vão aguentar a glória da Igreja de Jesus Cristo manifesta nesse país. Em nome de Jesus. E por intermédio do Brasil, nós vamos expandir o Espírito Santo de Deus, levando para todas as regiões do mundo. Porque o Senhor é Deus. Coloque em nossa mão essa autoridade, Senhor. Nos trata, trabalha em nossa vida da maneira que o Senhor tem que trabalhar. Nos prepara, Senhor, para este grande ministério que o Senhor tem neste país. Em nome de Jesus, nós declaramos que a vitória é nossa, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Toma posse, glória a Deus. Jejum de Êxodo 12 de 40 dias, ok? Abra sua Bíblia no capítulo de Êxodo, número 12. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardarás até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, esta pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará,
como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse, levantai-vos, saí do meio do povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse e as suas amassadeiras, atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gados, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu ao cabo dos 430 anos, neste mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém todo escravo comprado por dinheiro depois de ter circuncidado comerás dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum, toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos meditar? É importante a meditação. A meditação nos ajuda a cada dia mais a melhorar a nossa percepção da palavra de Deus. O Espírito Santo vai ministrando em nossos corações. Você já fez alguma coisa na escola onde você simplesmente só leu e depois foi fazer a prova? Pois bem, o teu entendimento e conhecimento daquela matéria foi inferior daquele que estudou, daquele que treinou, daquele que praticou, daquele que escreveu, daquele que fez várias vezes a leitura daquela palavra e meditou naquilo que ele estava lendo. Assim é com as coisas de Deus também. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós meditamos, quanto mais nós falamos com as pessoas, quanto mais nós usamos as palavras de Deus no nosso dia a dia, muito mais nos é revelado da parte de Deus. Por isso é importante, a despeito de você já conhecer as histórias da palavra de Deus, você tem que meditar, você tem que ler, você tem que estar com ela gravada em teu coração e no teu espírito. Conforme nós vemos aqui, nós estamos agora no fim, já no finzinho realmente do que Deus estava para fazer agora com o povo de Israel. Finalmente, eles conseguiram chegar a uma solução para este problema que eles estavam enfrentando. Presta atenção. Você precisa entender que muitas vezes você entra numa guerra pelo reino de Deus, você começa a buscar ao Senhor, você começa a adorar o Senhor, você entrega a sua vida para o Senhor,
Aí de repente você entra numa guerra. E aí você vence essa guerra e ganha essa guerra e já entra em descanso e já quer parar. E já acha que realmente pronto, já está tudo bem. Não é assim. As nossas guerras são diárias, são constantes. Para você ter uma ideia, o próprio diabo estava nos céus. Ele era o líder dos louvores, segundo a palavra de Deus, lá nos céus. E ele deixou de guerrear as guerras dele, acabou sendo lançado para fora dos céus e se tornando um anjo caído. Então não descanse, pare de achar que você vai descansar do Senhor. Ah, eu não vou buscar, não vou ler, não vou meditar, não vou fazer. Não, isso é constante, porque quanto mais você se aproximar do Senhor, mais buscar a Ele, melhor será a tua garantia de segurança e de não ser pego pelas astutas ciladas do diabo. O diabo é astuto, ele está sempre preparando coisas, arrumando coisas para nos desviar e nos fazer perder o foco daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Continua aqui o texto dizendo assim: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Olha que interessante. Olha que interessante. Isso é, para todas as pessoas, né, inclusive para nós hoje, o mês do início do ano seria janeiro, correto? Primeiro mês do ano seria janeiro. Mas aqui, para os filhos de Israel, foi determinado que o primeiro mês do ano seria aquele mês. Por quê? Porque aconteceu algo inacreditável na vida deles e eles precisavam ter isso marcado no corações deles. Eles precisavam ter isso guardado na mente deles e no coração deles. E muitas vezes nós não fazemos isso com as coisas que Deus faz na nossa vida. Deus realiza as coisas na nossa vida e nós não colocamos marcos naquilo. Nós não colocamos marcações naquilo. Nós não consideramos aquilo com a devida importância do que Deus fez por nós, do que Deus realizou para nós. E aí o que acontece? Isso cai em desuso, isso cai em esquecimento. Nós acabamos até mesmo esquecendo daquilo que Deus fez pela nossa vida. E não só isso, além de esquecer aquilo que Deus fez para as nossas vidas, nós não compartilhamos com os nossos filhos a mesma alegria de ter o Senhor na nossa vida, para que os nossos filhos também participem de experiências com o Senhor e tenham um encontro com o Senhor, Criador dos céus e da terra. E nós tratamos isso com descaso e deixamos de colocar eles na presença do Senhor. E isso o que acontece? Eles acabam ficando mais vulneráveis aos ataques do diabo. Eles acabam ficando com a retaguarda menos protegida, porque eles não têm nenhum conhecimento e nenhum entendimento. Por isso é importante você também fazer o que Deus pediu aqui. Deus, quando falou para ele que seria o primeiro mês do ano, tanto para Moisés como para Arão, Deus disse aqui: falai a toda a congregação de Israel, dizendo. Então, o falar das coisas de Deus, o falar das coisas de Deus é importante para todos aqueles que estão à sua volta. Primeiro, porque você vai acabar não sendo convertido por eles, porque você não vai acabar esfriando diante do Senhor quando você fala das coisas de Deus. Então, muitas vezes, nós ficamos preocupados se as pessoas vão ouvir, se as pessoas vão acreditar, se as pessoas vão se converter, se as pessoas vão querer ir para o céu, se não vai para o céu, se vai morrer, se vai ser destruído. Não se preocupe com isso. A primeira preocupação que você deve ter no teu coração é esta: ao falar das coisas de Deus para as pessoas, você está se alimentando, você está se fortalecendo, você está se mantendo íntegro diante do Senhor e fiel ao Senhor, não permitindo que as mazelas, as mentiras, as coisas que o mundo prega constantemente através da influência do diabo. Sim, porque o mundo está debaixo do domínio do diabo. Ele não quer se sujeitar a Deus, com certeza é o próprio Satanás quem guia eles. Ou você acha que não? Aí o que acontece? Ao falar, você está se protegendo para que você não acredite no que eles pregam diariamente. Você pode ver que os ímpios, eles pregam as coisas dele o dia inteiro. É o dia inteiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, trabalhar, 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 trabalhar. Ir para festa, ir para festa, ir para festa, ir para festa, se prostituir, beber, 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 cigarro, cigarro. Só essas coisas que eles pregam. Eles vivem pregando o dia inteiro as mentiras do inferno na televisão, nas redes sociais, no dia a dia. Você pode ver que as conversas das pessoas não giram em torno de Deus. Não giram em torno da palavra de Deus. Eles giram em torno dos desejos deles, das coisas deles, dos interesses deles,
porque eles são mais importantes do que o próprio Deus na vida deles. E aí o que acontece? Eles, por pregarem estas coisas o dia inteiro, acaba nos contaminando, acaba nos convencendo a viver igual eles, a deixar Deus de lado, dizer que serve, dizer que acredita, frequenta a igreja, segue uma religião para não dizer que não faz nada, porém no nosso dia a dia nós não correspondemos àquilo que nós realmente devemos fazer para Deus. Então, falar às pessoas à nossa volta vai te proteger. Este é o primeiro passo. Vai te proteger de você cair nas astutas ciladas do diabo que as pessoas estão caindo lá fora que não quer falar de Deus. Amém? O segundo passo é que as pessoas à sua volta vão ter que tomar um posicionamento. Ou elas vão servir a Deus ou elas não vão servir a Deus. E este posicionamento vai te livrar da culpa de sangue da vida delas. Quando Deus vier se apresentar, Ele vai querer de você satisfação. Você fez alguma coisa? Você falou alguma coisa? Você disse alguma coisa para essas pessoas de tudo aquilo que eu estou fazendo na tua vida? De tudo aquilo que eu estou realizando na tua vida? Você não disse que me escolheu como seu Senhor? Você não me aceitou como Senhor da sua vida? Não se batizou nas águas por mim, pelo meu reino? E agora, o que você está fazendo pelas pessoas à sua volta? Você está realmente falando do meu reino? Você está falando do meu governo? Então Deus vai nos cobrar por causa disso. Então o segundo motivo de você falar às pessoas à sua volta, além de você não se converter a elas, é de você, porventura, convencê-las e convertê-las a uma vida melhor para o Senhor. E eles virem a entender que a vida com Deus é muito melhor do que essa vida onde nossos interesses são mais importantes do que o de Deus. E Satanás gosta quando uma pessoa busca os seus interesses na frente do de Deus. Ah, como ele gosta. Ele quer te fazer o dia inteiro viver para as tuas coisas e largar Deus de lado. E fazer com que você vá praticando as coisas que ele quer. Porque na realidade, o não fazer o que Deus quer já é um pecado, não é verdade? Quando nós não fazemos aquilo que Deus quer, Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um chamado para você. Deus precisa te levar para processos para que você se torne aquilo que Ele te chamou para ser. Mas aí você deixa de fazer, você está pecando. Você não está buscando, você está pecando. Porque na realidade o que você está fazendo não é aquilo que Deus quer. E aqui diz aqui, Deus dá algumas ordens, né, interessantes sobre quem pode participar então daquela ceia, quem pode comer, como deve ser feita a preparação do cordeiro, que tipo de cordeiro que é, né? E assim por diante. Então todas essas informações foram importantes, entendeu? Foram importantes para os filhos de Israel. Se eles não obedecessem a essas orientações que Deus havia dito, eles corriam o risco de o anjo destruidor entrar e destruir eles, e morrerem seus filhos unigênitos, e até mesmo eles, talvez até morrerem por desobediência. Por isso é importante você estar conectado com Deus. É importante você buscar ao Senhor, você estar sempre ali se alimentando das coisas de Deus. Por quê? Porque você acha que Deus vai pegar o teu pastor da tua igreja num dia que Deus quer algo de nós, e ele vai falar, vai lá pastor e fala para toda a igreja. E se acontecer algum imprevisto você não puder ir na igreja? Você nem assistiu o culto. E aí? Como é que você vai fazer? Se justamente nesse dia acontecer alguma coisa que você não participou e não ouviu o que era para ser feito. Ou ele falou numa reunião. Então, por isso é importante você também estar em comunhão com Deus. Você também buscar ao Senhor. Porque Deus quer falar para você também aquilo mesmo que fala para os pastores, que fala para os líderes, fala para os apóstolos, fala para todos aqueles que estão na direção da igreja. Ou você acha que eles estão na direção da igreja só porque eles querem aparecer? Claro que não, eles estão ali porque eles querem receber de Deus alguma coisa. E eles sabem que se eles não se posicionarem diante de Deus, eles vão passar também fora de receber da parte de Deus o que realmente deveria receber. Deus deu a ordem aqui também que eles deveriam guardar até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação imolará no crepúsculo da tarde. Então, olha, todas as coisas aqui Deus deu orientação para eles, inclusive dos pães, o que comer, o que não comer, a forma como comer, nada deixarás até pela manhã. Então, para você ver, são tantos detalhes que Deus trata aqui, olha. Desta maneira comereis com, ó como que eles deveriam comer, lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. À pressa.
É a Páscoa do Senhor. Por que a pressa? Porque Deus sabia que aquilo que ele estava fazendo ia causar alguma reação na vida do povo inimigo, do povo que não quis se sujeitar a Deus. Então Deus, quando ele quer algo, ele faz algo, ele não fica vacilando, não fica titubeando, não fica demorando para tomar posicionamento diante de Deus e fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Quando se trata de algumas coisas diante das pessoas, você precisa ser ligeiro, precisa ser rápido, precisa ser preciso. Deus diz aqui que então naquela noite ia passar com o anjo. Você já imaginou, meu amado, você estar ali ceando, comendo, de repente você ver o anjo do Senhor, o anjo da morte passando ali, o anjo destruidor, e ele passar e matando os filhos, destruindo os filhos deles, desde os homens até os animais. Deus executou o juízo sobre todos os deuses do Egito. Olha, sobre todos os deuses do Egito. Tá vendo que dá adorar a Deus criado? Vai, cria o teu próprio Deus aí, inventa o teu próprio Deus e não vai buscar a Deus de verdade, não vai se posicionar diante de Deus, que você vai ver o que vai acontecer. Tu vai estar adorando um Deus que você mesmo criou. E aí vai vir juízo, porque Deus vai ter que trazer juízo sobre esse Deus teu aí que você inventou. Ainda bem que Deus nos deixou a palavra dele, ainda bem que Deus deixou essa Bíblia, a Bíblia sagrada para nós. Você sabia que a Bíblia já foi tentada até de ser destruída por religiões que acreditam em deuses criados? Tem religiões que querem introduzir deuses criados na vida das pessoas usando a própria Bíblia. Usando a própria Bíblia. É isso mesmo. E eles acham que Deus não vai fazer nada, que Deus vai ficar quieto. Você imagina o Deus que criou os céus e a terra, criou todas as coisas. Ele simplesmente vai permitir que as pessoas inventem seus próprios deuses, criem seus próprios deuses, adorem deuses que eles querem e nada vai acontecer. Isso é fora do natural. A pessoa tem que ter raciocínio, tem que pensar, é fora do comum. Isso não existe. Não existe. Você abrir uma empresa, monta a empresa, aí as pessoas pegam as coisas e começam a produzir e levar para outra empresa e dizer que foi em outra empresa, colocar o nome de outra empresa e fazer com que a tua empresa não seja divulgada naquele produto e você vai ficar quieto. Não, você vai falar, não, tudo bem, funcionário, não tem problema. Pode colocar outro nome. Pode pegar esse produto e levar para outra empresa e usar lá, não tem problema nenhum. Para que então Deus ia montar a terra? Para que Deus ia criar você? Para que Deus ia criar a terra se não fosse para adorar Ele? Não tem nexo isso, não faz sentido. É loucura das pessoas acharem que uma atitude dessa não vai trazer consequências sobre a vida deles. É doideira. Tem que ser doido mesmo da cabeça. A pessoa tem que estar debaixo de um demônio mesmo, de um espírito imundo que acha que se ele criar um Deus para eles, que se o líder da igreja deles criar um Deus para eles, meu, se você lê a história, se você lê a história de onde que a origem dos deuses que essas pessoas adoram, vai buscar de onde que eles criaram essa história desse Deus que você está adorando. De onde que veio? Você vai ficar com a boca aberta. Como é que uma coisa dessa pode ser Deus? É impossível. E aí usa essas coisas para adorar. Então vai vir sangue, Deus vai passar pelo meio de nós e vai trazer destruição para todos aqueles que não querem adorar Ele como o único Senhor. Até porque não há motivo para essa pessoa continuar existindo na terra. Ela não quer servir ao Senhor. Ela não quer realmente buscar a Deus. Então vai ser ferida como o próprio Deus diz na terra. Até porque se eu fosse Deus, criasse a terra, de maneira alguma eu ia criar a terra para as pessoas fazerem o que elas querem, para elas agirem do jeito que elas querem, para elas criarem seus próprios deuses, para elas terem uma vida do jeito que elas acharem melhor. De maneira alguma. Eu teria um propósito, eu que sou ser humano, eu teria um propósito para a terra e um propósito para a vida das pessoas que eu coloquei na terra. Aí Deus continua aqui, ó, celebrareis como solenidade a quem? A quem? Olha, a Moisés? A Arão? Não. Solenidade ao Senhor. E olha o que Deus diz aqui, que interessante. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. O que quer dizer com isso? Quer dizer que a Páscoa,
A Páscoa, a celebração da Páscoa, que hoje é distorcida, deturpada, é introduzida com coelho, é introduzida com chocolate, é introduzida com adoração a deuses estranhos, deuses criados, que hoje foi tirado da palavra de Deus e distorcida. Essas pessoas vão ser julgadas pelo próprio Deus, porque elas estão brincando com algo que Deus estabeleceu, olha aqui, por estatuto perpétuo. Ah, Ronaldo, mas não tem nada a ver, o que é isso? Isso daqui foi lá para o povo de Israel, foi lá para o povo de Israel, mas eles estão brincando com algo que é sério, meu querido. Não é a questão de se nós vamos comemorar essa Páscoa que os israelitas comemoram. Jesus veio e nos trouxe uma nova Páscoa através da morte dele. Mas tratam essa mesma Páscoa de Jesus que ele celebrou lá com os seus apóstolos de maneira também zoada. Eles brincam com isso de maneira distorcida. Eles tratam aquilo com brincadeira. E você acha que não vai haver juízo da parte de Deus? Não vai haver juízo. Outra coisa, você está fazendo com que realmente tudo aquilo que Deus faz na tua vida se torne algo tão importante que você está celebrando, você está divulgando para as próximas gerações. Aí depois seus filhos começam a ter problemas, seus filhos começam a desviar de Deus, seus filhos começam a não servir a Deus, e aí você vai perguntar, por que, Senhor? Porque você levou só a igreja. Porque você só fez ele frequentar culto. Porque você só fez ele trabalhar na igreja. Porque você só fez ele ter comunhão com os irmãos. E esqueceu do mais importante, que é a comunhão com o próprio Senhor. Sem a comunhão com o Senhor, nenhum ser humano vai ser transformado. Porque em Deus está a plenitude da vida. Em Deus está a plenitude e a transformação da vida das pessoas. Deus diz aqui, olha, por 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Olha que coisa séria. Você imagina você estar lá e não saber dessa orientação? Você não ter essa direção? Você não saber o que realmente Deus havia pedido e você de repente comesse e fosse morto por causa de uma atitude sua? Deus continua aqui, ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia farei santa assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Entendeu? São muitas regras, muitas diretrizes aqui que Deus deu para o povo. O rebelde, com certeza, ele ia ser pego nessa situação. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardarei este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. O que me chama a atenção nessa parte aqui, quando Deus disse aqui, guardais, pois? Esse guardai, pois, é você ter na sua mente tudo aquilo que Deus já fez por você. Quantas vezes Deus já fez coisas maravilhosas na tua vida e você já esqueceu? E você nem sequer guarda isso. Você não tem no seu coração isso vivo. Aí você fica de olho naquilo que ainda não aconteceu. Você fica de olho naquilo que você ainda não recebeu. E se esquece de tudo que Deus já fez. Você não alimenta a tua esperança para viver o que Deus não fez, tentando de alguma maneira dar graças a Deus por tudo que Ele já fez. Aí entra um espírito de ingratidão na tua vida. Uma ingratidão simulada. Por quê? Porque é uma ingratidão que você não revela para as pessoas, mas as tuas atitudes de não dar graças a Deus por tudo que Ele fez e buscar incessantemente aquilo que Ele não fez, o teu desejo desesperado de querer viver aquilo que Ele não fez, é uma maneira de você estar dizendo que você não está guardando tudo que Ele já fez. De você não agradecer tudo aquilo que Ele fez pela tua vida já, tudo aquilo que Ele já realizou. E o diabo, ele é astuto, ele é expert em fazer as pessoas agir dessa maneira. Ele sempre coloca algum prato na frente da pessoa que ela não tem, que ela não conseguiu. E faz ela esquecer daquilo que Deus já fez. Para quê? Para tirá-la da presença de Deus e da graça de Deus, do agradecer a Deus,
e focar naquilo que ele está te prometendo para ele. E ele faz um jogo com a vida das pessoas. Ele coloca uma meta para a pessoa que ela não vai conseguir alcançar e ela fica a vida inteira trabalhando para o diabo para ganhar essas coisas, conquistar essas coisas que nunca terá fim. Isso é um jogo, é um looping que a pessoa entra, e aí quando vai ver a vida dela inteirinha, o dia inteiro está sendo consagrado para ter essas coisas ao invés de ser consagrado para Deus. Você chama a pessoa, ei, vamos adorar a Deus, vamos ler a palavra, vamos jejuar. Não tenho tempo para essas coisas. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Aí aparece uma proposta do inimigo para fazer outra coisa lá, agora eu tenho tempo. Eu consigo tempo e vou até que horário que for necessário para fazer. E quantas pessoas estão enlaçadas nesse tipo de vida? Eles não se saciam com aquilo que Deus dá. Eles não se sentem satisfeitos com aquilo que Deus colocou para eles viver e estão sempre se envolvendo em coisas superiores. Querem sempre mais, querem sempre mais, sempre mais. Quando vão ver, o seu dia passou e o que ele fez? Ele consagrou o seu dia para essas coisas, ou claro que o diabo está por trás, para o próprio diabo e os seus espíritos imundos e deixou Deus de lado e não guardou na sua geração, na sua vida, aquilo que o Senhor está fazendo na vida dele e que ainda tem para fazer. É muito perigoso isso. É muito perigoso isso. Às vezes eu fico observando as pessoas, eu fico observando elas e é incrível. O ser humano, muitas vezes, ele tem tempo para fazer as coisas para Deus. Ele tem o dia inteiro para fazer as coisas para Deus. Mas aí o que ele faz? Ele arruma coisas para fazer para dizer que está ocupado. Para dizer que não pode buscar a Deus, para dizer que não pode orar, para dizer que não pode ler a palavra, para dizer que não pode jejuar, para dizer que não pode realmente falar da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. E aí o que acontece? O espírito dele está pronto, mas a carne dele não. A mente dele não está pronta. Aí ele não se enche das coisas de Deus, não se enche daquilo que Deus tem para fazer. Tudo aquilo que vem na mão dele se torna um roubo, um desvio da presença de Deus. Isso é o fermento que Deus chama. Esse fermento aqui que Deus está chamando aqui em Êxodo 12 é você servir a Deus relaxadamente e servir as outras coisas com desejo, com vontade, com um sentimento superior àquilo que você tem para Deus. Você está colocando fermento na sua adoração. Você está levedando a sua adoração a Deus, não permitindo que Deus seja o primeiro. Isso é, tu quer ter as coisas, vai por causa do reino de Deus, vai por causa da palavra de Deus, vai por causa das coisas de Deus, vai por causa das pessoas que precisam ser libertas, vai por causa das pessoas que precisam conhecer ao Senhor. Usa essas coisas como ferramenta para que o reino de Deus avance e você vai ver a diferença. Você vai tirar todo o fermento. Mas as pessoas estão fazendo ao contrário hoje. Elas estão buscando a Deus para conseguir as coisas. E não buscando as coisas para o reino de Deus, para as coisas de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Elas vão atrás de coisas para poder realmente satisfazer os seus próprios interesses. E aí não conseguem essas coisas, vão até Deus para que Deus dê essas coisas para eles, para que eles possam então levar a sua vida normalmente fazendo o que eles querem. Agora eu te pergunto, será que Deus vai aprovar esse fermento na tua adoração? Esse fermento onde você coloca as coisas na frente do próprio Senhor? De maneira alguma. Você não vai conseguir resistir ao diabo. Você não vai conseguir de maneira alguma escolher o certo, tomar aquilo que é certo. É isso mesmo, você não vai conseguir escolher aquilo que é certo, porque a tua mente está turbada. Ela está turbada, a sua mente. A sua mente não está consagrada ao Senhor. Tudo que você tem não está consagrado ao Senhor. E aí o que acontece? O fermento entra na tua vida e consegue colocar determinados pensamentos e sentimentos. Você pode ver que Eva, ela se desviou da presença de Deus e das coisas de Deus por causa de um fermento. Foi um simples fermento que tirou Eva da presença de Deus. O fermento de querer ter aquilo que Deus proibiu de não ter.
o desejo de querer ter algo, mais do que ter a Deus, mais do que ter ao Senhor com ela. Isso fez com que ela passasse então a desejar aquilo que realmente não deveria desejar. Então entenda, nós somos seres humanos, pecadores, cheios de deformações, suscetíveis ao pecado. Facilmente nós caímos nos laços do diabo e no mal que se nos apresenta aí no mundo. Eu te pergunto, você está indo para as tuas batalhas diárias com o Espírito Santo de Deus? Você está indo cheio da autoridade do Senhor? Você está indo sem o fermento? Você está indo debaixo da obediência do Senhor? Você está guardando tudo aquilo que Deus mandou você guardar realmente? Para não se contaminar com as coisas que o mundo está oferecendo aí fora? Porque em nome de Jesus, eu não estou mandando você sair do mundo, você parar de fazer as coisas do mundo, porque isso seria inútil. Seria loucura você querer viver alienado do mundo. Deus nos chamou, nos constituiu, Ele nos encheu da autoridade dEle para ir ao mundo. Nós temos que ir ao mundo. Só que o perigo é você ir ao mundo sem as armas espirituais. Você ir ao mundo sem se preparar para a guerra que você vai enfrentar no mundo. A partir do momento que você trata com desleixo, trata com descaso, trata relaxadamente as coisas de Deus e vai para o mundo, você está suscetível a todas as astutas ciladas que o diabo tem lá fora para poder te pegar. Porém, se você se imune de todas as armas espirituais, Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar direção, Deus vai te revelar coisas ocultas que está acontecendo no lugar que você está, nos ambientes que você está indo, nas pessoas que estão à sua volta, com o único propósito de que você possa reverter aquilo para o reino de Deus. De que você possa converter as pessoas que estão naquele ambiente, as situações que estão acontecendo ali, para o reino de Deus. E ao invés de você olhar e enxergar morte, roubo, destruição, você vai, através do Espírito Santo de Deus, da autoridade do Senhor, na sua vida você vai trazer restituição, ressurreição e restauração para toda qualquer situação e para a vida das pessoas à sua volta. Você entende a diferença aqui? Faraó, ele era autoridade lá no Egito. Ele ocupava um cargo de importância. Porém, ele não tinha a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. E ele fez com que não só ele colhesse roubo, morte e destruição na sua vida, como também aqueles que estavam debaixo da autoridade dele colhessem roubo, morte e destruição. Isso chama atenção para você que é líder, para você que é cabeça, para você que ocupa um cargo, para você que está diante de outras pessoas. Vigia, vigia como que você está realmente se relacionando com essas pessoas. Sem o Espírito Santo de Deus ou cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se você se relacionar com essas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus, cheio das coisas de Deus, com certeza Deus vai te manifestar na tua vida e você vai poder trazer sobre essas vidas uma nova visão, um novo reino, uma nova vida para que eles possam viver algo melhor, ou até mesmo o juízo, como Moisés e Arão trouxeram para Faraó, para aqueles que não querem aceitar ao Senhor. A questão do que virá da parte de Deus, quem decide é a pessoa que está recebendo aquilo que você está transmitindo. Não é a tua parte julgar ou não julgar a pessoa, ou achar que deve ou não deve. Simplesmente faça aquilo que Deus te mandou fazer. Promulgue, divulgue, fale daquilo que o Senhor realmente tem para fazer nessa terra e na vida das pessoas, e você verá o que Deus fará na tua vida. Continua dizendo aqui, então naquela mesma noite chamou, Moisés e Arão e lhe disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor, como tem dito. Meu querido, olha como é que é a visão de uma pessoa sobre o domínio de demônios. Olha como é a visão de uma pessoa que está cheia de demônios na vida dela, de espíritos imundos, e adora deuses criados. Depois de todas essas coisas que Deus fez para Faraó ver, enxergar claramente o poder de Deus na vida dele, ele expulsa Moisés e Arão e o povo da frente dele, mas não se converte. Mas não entende que ele precisa mudar a postura dele e as atitudes dele para que ele possa ter uma vida com esse Deus. É normal um negócio desse, meu querido? É normal você ir até uma pessoa falar de Deus, da palavra dele, ele fugir. Ele preferir adorar deuses criados e continuar na morte.
Pense comigo. Não é normal. A pessoa está debaixo de demônios, de espíritos imundos que dominam a vida dela. Não é normal. Uma pessoa que vê tudo isso acontecer à volta dela, tantos milagres, sinais, prodígios que foram realmente realizados ali no Egito. E é interessante que não foi só ele não foi só o faraó. Diz aqui, os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. Olha como é que o diabo é astuto. Vocês não iam morrer se vocês se convertessem, se vocês aceitassem esse Deus como o único Deus na vida de vocês. E muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas. Deus está trazendo o reino dele, envia pessoas para pregar a palavra dele, envia pessoas para te libertar do domínio desses demônios. E o que você faz? Você foge deles. Você expulsa as pessoas que vêm para te libertar e te curar. Você trata com descaso as coisas de Deus. Por quê? Porque existe um espírito agindo na tua vida demoníaco. E é interessante que chegou um ponto desse povo, além de expulsar, de eles darem o que eles tinham para esse povo, mas não mudavam a sua conduta, não mudavam a sua postura, não mudavam o seu modo de pensar. Quem foi que fez a cabeça desse povo do Egito e do faraó para chegar ao ponto de eles não enxergarem com clareza o que Deus estava tentando fazer na vida deles? A vida que Deus estava oferecendo para eles. Isso nos mostra, meu amado, que é para você tomar cuidado com pessoas que são ensinadas desde pequeno a adorar demônios, a adorar espíritos imundos. Mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de você curar, de você orar por essas pessoas, de você jejuar por essas pessoas, de você fazer algo por a vida dessas pessoas, pelo fato de eles terem contato com demônios desde criança, eles não conseguem se converter ao Senhor. Eles tomam atitudes totalmente fora do propósito de Deus. Por isso é importante que você pegue essas pessoas e leve elas para conhecer ao Senhor. Leve elas para ter um contato direto com o Senhor, para que a partir daí, então, elas mesmas tomem suas próprias atitudes. Moisés estava aqui nada mais do que intercedendo pelo povo do Egito, pelo povo, por Faraó e pelo próprio povo de Israel. Moisés era o intermediário, o intercessor. Ele recebia de Deus e trazia até eles. E eu não entendo até hoje por que eles, tanto o povo de Israel, tanto o povo do Egito, como o Faraó, não se deram a pelo menos ter a ideia de falar, Moisés, me apresenta esse Deus, por favor, porque eu quero conhecer este maravilhoso Deus. Eu quero, porque eu nunca vi um Deus como esse. Um Deus maravilhoso como esse, que realiza tantas coisas maravilhosas. Irmãos, tem coisas que não entram na minha mente. Não dá, não entra. Não entra como é que uma pessoa pode chegar a esse ponto. De ter demônios na sua vida e espíritos imundos na sua vida, ao ponto de se entregar a esses demônios, esses espíritos, mas não abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. O povo aqui, conforme diz na palavra, olha aqui, aconteceu que ao cabo dos 430 anos, você imagina você viver debaixo da escravidão do Egito, os teus filhos viverem debaixo da escravidão do Egito, os teus netos, bisnetos e por aí vai, e nada a ser feito. 430 anos. Agora, pense comigo. Desde quando Jesus veio e morreu na cruz e ressuscitou e deu ordem aos seus discípulos para que vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse evangelho será pregado em toda a terra, então virá o fim. Nós estamos já em 2022, que o povo está debaixo do domínio de demônios. Debaixo do domínio de demônios. Mesmo pessoas que frequentam igrejas. Mesmo pessoas que frequentam igrejas continuam debaixo do domínio de demônios. Por que você fala isso, Ronaldo? Porque não é normal, meu caro.
Deus te apresentar a cura através da fé e você pagar um plano de saúde ou buscar a cura através de médico mais do que em Deus. Não é normal Deus te apresentar a prosperidade do reino dele através de você buscar a ele e se posicionar diante dele, e você preferir se colocar debaixo de um jugo de uma pessoa para trabalhar para ela 12 horas, 24 horas, o dia inteiro para ela, ou o cargo da hora que você trabalha, e deixar Deus de lado. É normal isso? Raciocina comigo. Não é normal Deus te apresentar uma proposta de te encher do Espírito Santo dele, te libertar de todos esses espíritos imundos, essas ideias malditas que estão dentro de você, que não correspondem à vontade de Deus, e você preferir que um pastor vá buscar a Deus no teu lugar. E você paga ainda para isso. Você dá um dízimo e dá uma oferta para o pastor, para que ele busque a Deus e venha pregar uma palavra para você, mas você não tem a coragem na cara, não tem vergonha na cara, não tem a coragem de pegar o teu dízimo e tua oferta e oferecer diretamente para Deus. Por que você tem que dar o teu dízimo e tua oferta para um líder, sendo que você pode dar para o próprio Deus diretamente e oferecer para o reino dele? Fazer pelo reino dele diretamente. Porque você não tem um conhecimento e um entendimento, você não está buscando as coisas de Deus. Você está debaixo de um domínio e não quer sair debaixo desse domínio. Você está acomodado, você está confortável, você está conformado com a situação na tua vida e não quer realmente se posicionar diante de Deus. Não é normal isso, meu amado. A gente vê nas igrejas. Os líderes tentam fazer o povo buscar a Deus, tentam fazer o povo orar, tentam fazer o povo jejuar, mas eles preferem continuar frequentando o culto e pagando dízimo e oferta para o pastor ou para o apóstolo, para o líder da igreja, para que eles façam a obra. É normal isso? Se você tivesse cheio do poder do Espírito Santo de Deus, com certeza você já estaria usando todos os seus recursos para a obra. Você não precisaria nem dar dízimo e oferta para o pastor. Você já estaria dando para o próprio reino de Deus, porque você não aguenta ver as pessoas sendo destruídas e roubadas e você não fazer nada. E você não investir os seus recursos para que o reino de Deus avance. Ao invés de pagar para alguém, fica parado aí. Fica estacionado em nome de Jesus. Você precisa entender o seguinte, que mesmo que Deus faça tudo o que Ele faz na tua vida, que Deus realize grandes sinais e prodígios na tua vida, se não houver uma participação tua, se você não participar de tudo isso que Deus está fazendo na tua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai desprezar aquilo que é de Deus. Você vai cuspir no prato de Deus. Você vai tratar as coisas de Deus de maneira leviana. Porque Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que quer você perto dele. Deus é um Deus que quer você buscando a Ele, quer você tendo contato com Ele. Ele quer tratar suas feridas, Ele quer conhecer seus problemas, Ele quer te ajudar a ser liberto dos seus problemas. Ele quer ter um contato com você. Foi para isso que Ele te criou, para você adorar a Ele. Quando Deus diz aqui para Moisés e para Arão, toda a congregação de Israel, era Deus chamando para que todos viessem buscar a Ele, todos servissem a Ele, todos adorassem a Ele. Aqui diz, olha, assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a quem? A Moisés e Arão. Por que Deus precisava dar ordem para Moisés e Arão? E Arão precisava passar essas ordens para o povo? Porque o povo não se posicionava. O povo não se posicionava diante de Deus, meu amado. Porque quando nós nos posicionamos diante de Deus, nós não precisamos que alguém vá buscar a Deus por nós. Que alguém dê oferta e dízimo para Deus no nosso lugar. Quando nós buscamos a Deus, quando nós nos posicionamos diante de Deus, nós temos dentro de nós um desejo de querer servir ao Senhor. Dentro de nós queima uma vontade de querer oferecer para Deus alguma coisa diretamente, de ter contato com Deus, de ver a face de Deus, de ter o Espírito Santo de Deus. Há um desejo dentro de nós queimando, um fogo dentro de nós queimando todos os dias. Nós não conseguimos ficar apáticos diante das situações à nossa volta.
Nós não conseguimos frequentar um culto e estar feliz por isso. Nós não conseguimos participar de algum tipo de coisa na igreja e ficar contente somente com isso. Não conseguimos, meu amado. Não dá, não dá. É pouco para aquele que criou os céus e a terra. Nós estamos falando de um Deus que é vivo, um Deus que criou todas as coisas, não é um Deus criado, não. É um Deus, meu amado, meu amado. Se você entender no teu coração o que ele vai fazer na tua vida em matéria de transformação, de libertação, o que ele vai realizar na tua vida, as maravilhas, você nunca mais vai querer ficar longe dele. Em nenhum instante, em nenhum momento. Você vai preferir morrer do que ficar longe desse Deus. Eu estou falando sério, é algo tão gostoso, tão bom estar com Deus do lado, com o Espírito Santo de Deus, que até as coisas que a terra oferece aí, essas coisas para nós, elas deixam de ser prioridade. A gente faz, a gente busca, mas não é algo assim que a gente tem tanto desejo para ter, para buscar. Porque Deus passa a se tornar algo tão importante na nossa vida, há um desejo queimando dentro de nós de querer ter Deus do nosso lado constantemente. Em nome de Jesus, se chegue a Deus mais. Se chegue a Deus mais. Deus quer abrir o teu entendimento, abrir os teus olhos para enxergar as coisas dele, em nome de Jesus. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito segundo as suas turmas. Deus quer tirar não só você do mundo, Deus quer tirar o mundo de dentro de você também. Se você quer sair do mundo, vá para a igreja. Vai para a igreja. Frequenta a igreja que você vai sair do mundo. Você vai ficar lá na igreja. Mas se você quer tirar o mundo de dentro de você, busque a Deus. Comece a buscar a Deus, o Criador dos céus e da terra. E Deus vai tirar de dentro de você tudo aquilo que não é da vontade dele, do mundo que está dentro de você. Muitas coisas. Em o nome santo de Jesus, toma posse. Amém, amém e amém. Vamos orar? Glória a Deus, vamos orar. A oração é algo muito bom. A oração é uma declaração com a tua boca. E é importante você falar com voz alta as tuas orações, em alguns casos. Tem casos que não. É bom você falar em voz baixa só entre você e Deus, porque é algo pessoal e particular entre você e Deus. Mas existem orações que você deve abrir bem a tua boca, que é para os demônios saberem de quem você é. Você tem que abrir bem, deixar os demônios terem certeza do que você realmente está declarando para eles que você quer o domínio do reino de Deus na tua vida e que você quer que esses demônios batam retirada da tua vida. Você está entendendo? Então você tem que abrir bem a tua boca, declarar nos quatro cantos da face da terra aí, para que eles ouçam e saibam que você é do Senhor, do teu Criador. Senhor nosso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, nós estamos agora num jejum, Êxodo 12 de 40 dias. Nós já chegamos aqui numa fase crucial para Moisés e Arão, meu Pai. Uma frase maravilhosa, onde o Senhor realiza o desfecho dessa história com Moisés e com Arão. E o Senhor agora vai passar a tratar com o povo, em nome de Jesus. O Senhor realiza aqui um desfecho com Moisés, com Arão, com o povo de Israel, referente ao Egito e o povo do Egito, Faraó e o povo do Egito. E agora, a partir de hoje, o Senhor começará um tratamento, um relacionamento com Moisés, Arão, os líderes e o povo de Israel, em nome de Jesus. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, coloca em nosso coração essas palavras que nós lemos até aqui, que nós meditamos até aqui, para que a gente possa aprender coisas que nós não devemos praticar, assim como o faraó praticou, o povo do Egito praticou, Moisés, Arão e o povo de Deus praticou, e também a aprender coisas que nós devemos praticar, em nome de Jesus, para que nós possamos, meu Pai, diminuir o tempo para chegar até a promessa, não cometendo os mesmos erros e não praticando as mesmas coisas que eles praticaram. Em nome santo de Jesus, meu Pai, nós queremos ter em nosso coração, meu Pai, tudo aquilo que foi falado aqui, bem escrito, bem gravado, pois foi um momento crucial, onde o Senhor abriu aqui as portas para o povo de Israel viverem uma vida muito melhor do que eles estavam vivendo. Eles estavam acostumados, eles estavam conformados em serem escravos de um homem
de um faraó, de um povo. Eles estavam acostumados a viver debaixo de escravidão. E o Senhor, meu Pai, estava convidando eles para serem donos do seu próprio negócio, donos das suas próprias coisas, terem as suas próprias casas, a sua própria terra, terem todas as coisas que realmente o Senhor tinha para a vida deles, saírem de um jugo de escravidão onde trabalhavam para as pessoas e passar a ser donos dos seus próprios negócios e terem a sua própria renda, a sua própria vida, terem uma vida de liberdade com o Senhor, livre das malignidades que o mundo vivia, mas que para isso eles fossem fiéis a Ti, mas que para isso eles fossem fiéis à adoração a Ti, mas que para isso eles colocassem o Senhor em primeiro lugar na frente, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, nós queremos entrar nessa terra, nós queremos entrar nesse lugar de descanso, onde nós podemos ter a tua provisão, onde nós podemos ter o teu suprimento, onde nós podemos ter a tua direção, onde nós podemos, meu Pai, estar acima daqueles que querem governar sobre nós. Em nome de Jesus, nós não queremos ser subjugados, meu Pai, em nossa vida financeira, em nossa vida sentimental, em nossa vida familiar, em nossa vida ministerial. Nós não queremos ser subjugados, Senhor, mas nós queremos estar acima de principados, potestades, dominadores e autoridades do ar. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento para administrar as coisas que o Senhor coloca em nossas mãos. Nós queremos, meu Pai, viver em abundância, meu Pai, em abundância, não a abundância que o mundo prega, meu Pai, onde eles pregam que ter dinheiro é ser abundante, que ter alguma coisa é ser abundante. Não, a nossa abundância, meu Pai, ela vai além disso. Não basta ter as coisas. Nós queremos ter o Senhor como nosso protetor. Nós queremos ter o Senhor como nosso abençoador. Nós queremos ter o Senhor que realmente nos lapida, nos santifica, nos limpa, trata o nosso coração e a nossa mente, meu Pai. Porque nós sabemos que se assim nós desejarmos, se assim nós nos posicionarmos, para que o Senhor seja o Rei sobre nós, para que o Senhor governe sobre nós, para que o teu reino seja sobre a nossa vida e o Senhor governe sobre nós, se nós tivermos esse desejo e não mudarmos, meu Pai, no meio do caminho, o Senhor não só nos introduzirá na terra, não só nos colocará para que nós vivamos tudo que o Senhor tem para nós, mas também nós vamos permanecer em tudo que o Senhor nos dá, que é o mais importante. Nós vemos tantas pessoas, meu Pai, que te buscam, que vão atrás do Senhor para ter coisas, para conseguir coisas, mas depois se tornam infiéis, depois não permanecem fiéis ao teu reino e acabam perdendo tudo e sendo inclusive atormentadas por espíritos imundos e demônios. Meu Pai, nós não queremos esse tipo de reino, nós não queremos esse tipo de governo, meu Pai. Nós não queremos entrar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e tomar posse daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e transformar isso em maldição para as nossas vidas. Porque existem inimigos, existem demônios, existem espíritos imundos que, quando foram tirados da nossa vida, eles estão de olhos esperando alguma atitude nossa para voltarem não só com um, mas com mais 7 demônios para nos atormentar. E nós não queremos isso para a nossa vida, Senhor. Nós queremos ser íntegros ao Senhor, nós queremos ser fiéis ao Senhor. Nós queremos, meu Pai, escapar daquilo que o Senhor está para fazer com aqueles que são teus inimigos, com aqueles que não te adoram, com aqueles que não te buscam. Meu Pai, nós queremos escapar da tua mão poderosa que está para agir na vida das pessoas nesta terra. Sim, meu Pai, empresários que acham que são donos da terra, empresário que acha que são donos dos seus empregados, que fazem o que bem querem, são corruptos, são ladrões, são mentirosos, enganadores, que tiram da vida das pessoas, dos seus empregados, que subtrai da vida daqueles que realmente, meu Pai, ou precisam do seu sustento. Meu Pai, nós não queremos ser como esses empresários, meu Pai. Nós não queremos ser como os políticos, Senhor, que em nome de Jesus assumem cargos, ganham dinheiro para assumir esses cargos, mas mesmo assim não se contentam, precisam roubar, precisam ser corruptos, precisam tirar as coisas dos outros, precisam destruir, criam leis para destruir as famílias, criam leis para tirar o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, meu Pai, da vida das pessoas e do povo, para que eles possam ter o domínio, possam ter o controle, subjugar o povo e colocar eles debaixo de maldição.
Sim, meu Pai, nós não queremos ser como esses corruptos, políticos corruptos, esses empresários corruptos, essas pessoas corruptas, meu Pai, que ganham dinheiro às custas da maldição das pessoas, ganham dinheiro com drogas na vida das pessoas, ganham dinheiro com a prostituição na vida das pessoas, ganham dinheiro com vícios na vida das pessoas. Meu Pai, em nome de Jesus, nós desmascaramos esses corruptos e nós declaramos que, em nome de Jesus, que eles caiam por terra, que eles sejam desmascarados, sejam reveladas todas as atitudes que eles estão tomando fora da tua presença, que eles estão tomando fora da tua direção, que eles estão agindo contra a tua vontade, Senhor. Levanta, meu Pai, ó servos teus, levanta uma igreja poderosa para destronar esses demônios, para destronar esses espíritos imundos desses ambientes, Senhor. Ó, meu Pai, desses malditos que introduzem na cultura, meu Pai, coisas que são malignas para as famílias, para as crianças, para os pais e para as mães, com o único desejo, meu Pai, de roubar, de destruir as famílias, de destronar, meu Pai, o teu reino e o teu governo. Meu Pai, o seu reino é eterno, o seu reino é eterno. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a estabelecer leis nessa terra através dos políticos, a estabelecer empresas nessa terra através de empresas saudáveis, empresas que realmente, meu Pai, valorizam a vida das pessoas. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, empresários que valorizam a vida das pessoas, políticos que valorizam a vida do povo, meu Pai, em nome de Jesus, e que glorifiquem o teu santo nome, e que façam o teu reino avançar neste país. Nós queremos, meu Pai, essa autoridade para travar as nossas guerras contra esses espíritos imundos, contra esses demônios, contra Satanás que está iludindo essas pessoas, e para resgatá-las para o Senhor, e para que elas possam ser transformadas e ser convertidas para o Senhor. E aquelas que resistirem e que forem contra o Senhor, que tentarem impedir, meu Pai, que o Senhor possa agir com justiça e juízo, que o Senhor possa agir com juízo sobre a vida dessas pessoas. Meu Pai, nós estamos diante da Tua presença para que a Tua vontade seja feita na terra, assim como foi feita nos céus, pois esta é a oração do Pai Nosso. Por isso nós te pedimos, nos livra do mal e nos coloca diante da Tua presença. Nós convidamos o Teu Santo Espírito para que esteja conosco a todo dia. E em nome de Jesus, nós declaramos que toda essa região aqui, meu Pai, possa te conhecer. Prepara, meu Pai, prepara situações para que eles possam te conhecer. Envia, meu Pai, aqueles que hão de ser enviados. Evangeliza, meu Pai, esse povo. Usa, se for da tua vontade, a mim, para evangelizar as pessoas aqui neste bairro. Oh, meu Pai, mas se não for da tua vontade, levanta outras pessoas para que evangelizem as pessoas que estão aqui neste bairro. Meu Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que ouvirem esta palavra pela internet possam ter um encontro com o Senhor, possam ser libertos, possam ser sarados, possam ter suas vidas, meu Pai, transformadas pelo Teu Espírito Santo e venham te adorar e te buscar. Ainda aqueles que não ouvirem, eu declaro pela fé que eles possam ser visitados pelo Teu Santo Espírito, porque a Tua palavra não depende que as pessoas ouçam humanamente com ouvidos humanos, mas a Tua palavra precisa que as pessoas ouçam no seu espírito. Por isso eu dou ordem, assim como o Senhor diz na palavra de Ezequiel, eu dou ordem, meu Pai, aos ossos secos, que entre o Teu Espírito Santo e transforme a vida dessas pessoas, que eles possam ser revividos, que eles possam vir te adorar, aqueles que se afastaram da Tua casa, aqueles que se afastaram da Tua presença, aqueles que se afastaram da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Nós declaramos como igreja Tua, meu Pai, que o Teu Espírito Santo entre na vida dessas pessoas e elas sejam retornadas, meu Pai, elas sejam trazidas de volta para a Tua adoração e que toda voz mentirosa, todo espírito de engano, sofisma, principados, potestades, dominadores, autoridades do ar, sejam agora tiradas da vida deles e eles venham te buscar, venham te adorar. É na autoridade do Teu santo nome, Jesus, que eu declaro isso. E pela fé que eu profetizo isso em o nome santo de Jesus. E aqueles, meu Pai, que estão, meu Pai, na liderança, nas igrejas, aqueles que estão debaixo dos ministérios, meu Pai, tira do coração deles, meu Pai, a corrupção, tira do coração deles toda a mentira do inferno, que diz que eles têm que carregar o peso da igreja sozinho, que eles têm que fazer tudo pelo povo sozinho, e que o povo não precisa buscar a Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, cuida deles,
Ajuda eles, meu Pai. Tira da vida deles esse pensamento maligno, demoníaco, meu Pai. Em nome de Jesus, de que ter uma igreja que só dá dízimo e oferta, e que o ministério cresce nesse sentido de dízimo e oferta, que isso é o suficiente. Meu Pai, põe no coração deles a certeza de que é preciso que o povo também cresça espiritualmente, que o povo te busque, que o povo te conheça, que o povo tenha encontro com o Senhor e a manifestação do teu Santo Espírito. Eu profetizo agora que esse espírito de engano saia do coração da tua igreja, meu Pai, daqueles que te adoram em verdade e em espírito, aqueles que realmente te adoram em verdade e espírito. Meu Pai, põe estratégias no coração deles e na mente deles, para que eles possam colocar esse povo que estão ao lado deles como um exército levantado para te adorar e te servir, cheio da tua autoridade e do teu Santo Espírito. Que em nome de Jesus, meu Pai, este povo que frequenta a tua igreja, que frequenta o ministério onde o Senhor é levado a sério, que essas pessoas, meu Pai, se encham da tua autoridade e sejam usadas diariamente em todo lugar que elas forem. Eu declaro em nome de Jesus que uma igreja santa, sarada, limpa, vai ser levantada aqui, está sendo levantada aqui neste país, meu Pai. Em nome de Jesus, toda divisão, toda mentira do inferno seja arrancada agora. E que em nome de Jesus nós possamos ser uma nação santa, uma nação que te busca, uma nação que te coloca em primeiro lugar na nossa vida. Nós vamos impactar o Brasil, meu Pai. Nós vamos expulsar esses demônios e espíritos imundos que agem no Brasil. Eles que vão embora daqui. Eles que vão embora daqui. Esses espíritos imundos que querem distorcer as coisas de Deus. Nós declaramos agora, vão sair. Eles não vão aguentar a glória da Igreja de Jesus Cristo manifesta nesse país. Em nome de Jesus. E por intermédio do Brasil, nós vamos expandir o Espírito Santo de Deus, levando para todas as regiões do mundo. Porque o Senhor é Deus. Coloque em nossa mão essa autoridade, Senhor. Nos trata, trabalha em nossa vida da maneira que o Senhor tem que trabalhar. Nos prepara, Senhor, para este grande ministério que o Senhor tem neste país. Em nome de Jesus, nós declaramos que a vitória é nossa, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Toma posse. Glória a Deus.